Fala galera, é Cris falando e vamos começar aí no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o Jiren, porque vocês estão prestes a presenciar uma das melhores teorias nesse canal, pelo menos na minha opinião. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre o verdadeiro desejo de Jiren e vocês vão ficar surpreendidos, eu tenho certeza disso. Nós também vamos falar sobre Black e Zamasu e claro que nós não podemos esquecer dele, porque nós vamos falar muito sobre o deus da destruição do 11º universo. Será que ele foi responsável por matar a família de Jiren? Calma que nesse momento eu sei que você está todo bugado, não está entendendo nada, mas assista esse vídeo do começo até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então antes de começar o vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal e também já deixa aquele like para dar aquela fortalecida. Então, dado todo o recado, sem delongas, direto ao vídeo! O que acontece, galera? Nesses últimos episódios, ficamos sabendo que os pais do Jiren foram mortos por um tal de vilão. Mas quem seria esse vilão? É sobre isso que nós vamos falar agora. Será que foi o deus da destruição Belmont? O deus da destruição do 11º universo? Nesse momento você deve estar falando assim, não, essa história aí já não tem sentido, já não estou gostando. Mas lembre-se que eu já falei no começo do vídeo que essa é uma das melhores teorias. Então galera, esse vídeo está demais. Então antes de nós começarmos essa teoria, vale lembrar que ela foi feita pelo Douglas no grupo de Dragon Ball Super. Se você não participa, o link está na descrição do vídeo, fechou? Então dado todo o recado, vamos partir para o início dessa história. Tudo começa quando Goku, Vegeta e geral estão no chão, derrotados depois de um combate contra Jiren. Então o número 17 acaba se levantando e diz que ainda ele não desistiu. Então aparece o deus da destruição Belmont e pergunta para o número 17 qual seria o seu desejo. Então ele fala que ele quer levar sua família para passear em um cruzeiro. Então o deus da destruição acaba desacreditando dessa história. Então o número 17 acaba falando o seguinte para o Jiren, que nada para ele importa do que ter um título de um guerreiro mais poderoso. Galera, vão prestando atenção nesses diálogos, beleza? Então o Jiren acaba falando que até ele mesmo tem um desejo. Então aparece novamente o deus da destruição Belmont e acaba contando a história de Jiren. Mas antes dele contar a história do Jiren, ele fala que o Jiren tem uma obsessão por poder, porque ele teria uma ideia fixa de aumentar tanto o seu poder. Será que ele quer ressuscitar a sua família? Será que ele quer encontrar esse tal vilão? Calma que já já vocês vão descobrir qual é o verdadeiro desejo de Jiren e vocês vão ficar surpresos, beleza? Então o deus da destruição Belmont começa a contar a história de Jiren. Prestem bem atenção, esse vilão ele apareceu por 3 vezes e nas 3 vezes o único personagem que acabou sobrevivendo foi o Jiren. Foi muita coincidência ou isso tudo pode ter um significado? É sobre isso que nós vamos falar agora. No começo da história que o Belmont acaba contando, galera, esse tal vilão apareceu ali no vilarejo de Jiren. Mas o que acontece? Quando esse vilão ele apareceu, ele matou a família de Jiren e uma galerinha que estava por lá. Mas o Jiren acabou sendo salvo por um mestre de artes marciais. Exatamente isso. Seria muita coincidência isso também? É, galera, a história vai ficar mais quente a partir de agora. Então, esse vilão ele aparece pela segunda vez. Mas, galera, nessa segunda vez, ele matou até mesmo o mestre de Jiren. Então o Jiren, já sabendo um pouco de artes marciais, ele ensinou os seus colegas ali do vilarejo. Mas esse vilão, ele apareceu pela terceira vez. Então seus amigos deram as costas e mais uma vez o Jiren estava sozinho. Mas por incrível que pareça, esse vilão não matou ele novamente. Por que será, galera, que o Jiren permaneceu vivo nessas 3 ocasiões? Então, galera, o que eu quero falar aqui, provavelmente
o deus da destruição Belmonte deve ter sido o grande responsável pelas mortes dos pais de Jiren, e não apenas isso, o responsável pela morte do mestre que treinou o Jiren, e provavelmente também esse mestre deve ter sido enviado pelo deus da destruição Belmonte para treinar o Jiren. E por que eu estou falando isso? Calma que tudo vai fazer sentido agora, beleza? Eu vou mostrar os fatores porque sim, o deus da destruição Belmonte deve ter matado a família de Jiren. O primeiro fator é: qual é o deus da destruição que quer ser substituído no anime? Só existe um, e é o deus do 11º universo. E para alguém entrar no cargo dele, tem que ter um poder relativamente grande. E todo mundo sabe como isso funciona. Não é à toa que o Whis já convidou o Goku para se tornar um deus da destruição. E todo mundo sabe que o Goku tem um poder relativamente grande. Então, provavelmente, o deus da destruição Belmonte, querendo ser substituído, ele estava procurando alguém à altura dele. Então, ele deve ter matado toda a família do Jiren, para o Jiren ter essa obsessão, como ele falou, por poder. E assim, ele ficando cada vez mais poderoso, e ele poderia largar o seu cargo como deus da destruição. Como foi dito no mangá, ele tem 87 milhões de dias como um deus da destruição. É muito tempo, não sabemos qual é o motivo que ele quer sair desse cargo, mas ele pretende sair. Então esse é o primeiro fator. Ele queria que o Jiren se tornasse um ser poderoso para entrar no seu lugar. Mas, no final das contas, ele acabou se ferrando. Porque o que acontece? O Jiren acabou crescendo e acabou negando o cargo de um deus da destruição. Lembrando que isso foi dito no mangá, então é oficial. Então o Belmonte, vendo que todo o seu plano foi por água abaixo, ele não tem outra saída a não ser chamar o Toppo para treinar com a Margarita, para assim ele conseguir um poder de um deus da destruição. Lembrando que o Toppo hoje em dia ele é o atual candidato a ser o substituto do deus da destruição Belmonte. Mas mesmo o Toppo tendo todo aquele poder, ele ainda está longe de chegar aos pés de Jiren. Mas não terminou por aí, esse só foi o primeiro fator. O segundo fator é o seguinte: quais são os personagens que têm uma aura roxa no anime? Sim, são os deuses da destruição. E esse vilão que apareceu para matar a família do Jiren tem uma aura roxa. E só para refrescar a memória de vocês, todo mundo lembra quando os deuses da destruição lutaram ali no torneio do poder. Eles têm uma aura roxa. O Bills também ele possui essa aura roxa. O próprio Toppo, quando ele assumiu a forma de um deus da destruição, a sua aura era roxa. Ele foi até capaz de mudar o clima no mundo vazio, que era verde da última vez, e acabou se tornando roxo. Então nós temos esses dois fatores. Então galera, vamos falar assim: que o deus da destruição Belmonte pode ter sido o grande responsável pela morte da família de Jiren. Mas qual seria o desejo dele? Será que ele quer reviver a sua família? Será que ele quer encontrar este vilão? Se eu falar para vocês que não é nenhum desses dois desejos, e sim o verdadeiro desejo de Jiren é se tornar um dos seres mais poderosos em todo o universo. Ele vai acabar pedindo para o Super Shenlong um poder além do que ele possa imaginar. Ele quer um poder além de um deus de destruição. Ele pode querer ali chegar a níveis de anjos. E por que eu falo isso? Depois que o deus de destruição Belmonte contou a história do Jiren, o número 17 fala o seguinte: entendi, o seu desejo é... você é bem humano também. Por que ele fala isso? Porque se o Jiren se tornar um ser extremamente poderoso, pode aparecer qualquer vilão, pode aparecer aquele cara da aura roxa, pode aparecer quem for, ele vai conseguir derrotar, e assim ninguém vai passar pelo que o Jiren passou, pelo sofrimento. Então galera, preste atenção nesses diálogos. O número 17 fala o seguinte: então você usou aquelas pessoas para conseguir o que queria, ou seja, o Jiren usou a sua família, todo mundo que morreu, para conseguir mais poder. Então o número 17 fala o seguinte, que ele vive obcecado pelo passado. Então o Jiren acaba respondendo o seguinte:
a força é absoluta, a força perdoa tudo. Aí o número 17 fala o seguinte: você acha que vencer tudo voltará a ser como era antes? Então esse é o desejo do Jiren. Ele quer se tornar um ser com uma força absoluta. Assim ele vai conseguir vencer tudo e nenhum vilão vai poder sobressair no universo número 11. Lembrando que o próprio Vermont falou isso, que a força vence tudo. E na hora que ele falou isso, aparece a equipe dos Soldados Orgulhosos. Então, galera, tudo indica também que o Jiren pode ter criado essa equipe, para assim, quando qualquer vilão aparecer, vai ter alguém ali para defender o universo número 11. Nós temos o general, nós temos o líder como topo, então quem pode ter criado essa equipe foi o próprio Jiren. Lembrando que no mangá o Jiren acaba falando o seguinte, que ele vai participar do Torneio do Poder por causa desse desejo dele, mas se alguma coisa tiver acontecendo no universo número 11, ele vai voltar imediatamente. Galera, vocês sacaram o que ele quer dizer com isso? Ele não quer também encontrar esse vilão, porque no próprio mangá o Vermont diz que ele não mata nenhum vilão, pode ser quem for. Então ele só quer derrotar estes inimigos. Então, galera, essa foi a teoria. E quando eu vi, eu falei assim, não, eu tenho que mostrar pra galerinha do canal que eu tenho certeza que eles vão curtir muito. Mas o que acontece? Não terminou por aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Black e o Zamasu, mas bem pouquinho mesmo, e vamos entender um pouquinho dessa história. Eu vou dar a minha opinião, beleza? Então, galera, vamos falar um pouco sobre o Black e o Zamasu. Será que foram eles que mataram a família do Jiren? Vamos lá, galera, vamos pensar pelo mais lógico. Por que danado o Black ia aparecer 3 vezes no universo 11 e não mataria o Jiren? Outro fator muito importante: o Zamasu do presente não fez nada, absolutamente nada. O máximo que ele conseguiu fazer foi falar com o sábio Zuno. Então, em sequência, o Bills acabou matando o Zamasu. Outro fator muito importante: que o Zamasu que entrou no corpo do Goku não foi o Zamasu do presente, não sei se vocês lembram, foi feita uma 5ª linha. Então esse Zamasu vem de uma linha nova, criada em Dragon Ball Super. E o Zamasu, que não roubou o corpo de ninguém, era da própria linha do tempo do Trunks do futuro. Ou seja, eles só mataram as pessoas do futuro deles, mais nada, beleza? Então, na minha opinião, o Zamasu Black não tem nenhum envolvimento com a morte dos pais de Jiren, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido muito, porque esse vídeo deu muito trabalho. Então já deixa o seu like, porque o seu like é muito importante. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo.